Fala, galerinha, estamos aqui novamente para dar continuidade ao assunto de figuras de linguagem e nós estamos falando especificamente das figuras de construção, também chamadas de figuras de sintaxe. Então, para dar continuidade a este assunto, hoje nós vamos falar de hipérbato ou inversão, tá? Então, eu coloquei o seguinte conceito assim: o que vem a ser hipérbato ou inversão? O hipérbato é uma figura de sintaxe que faz parte das figuras de linguagem. Ele é caracterizado pela inversão brusca da ordem direta dos termos de uma oração ou período. Na construção usual da língua, a ordem natural dos termos da oração, ela vem posicionada da seguinte maneira: sujeito, predicado e complemento. Sendo assim, o hipérbato interfere na estrutura gramatical, invertendo a ordem natural dos termos da oração, da frase, né? Então, galerinha, o hipérbato é uma inversão da ordem direta dos termos da oração, né? Na língua portuguesa, a ordem tradicional das orações é a seguinte: sujeito, né? Sujeito, predicado e os seus complementos. Quando há a inversão dessa ordem, ocorre o que nós chamamos de hipérbato ou inversão, tá? Então, como exemplos, eu tenho aqui: feliz ele estava. Então, eu digo que esta frase ela está na ordem inversa, não está na ordem direta, porque se ela estivesse na ordem direta, a frase seria assim: ele estava feliz. Quem estava feliz? Ele. Então, sujeito e o predicado. Estava feliz, correto? Quando você inverte essa ordem, eu tenho o hipérbato. Está pronta a comida. Olha, tá vendo como a frase está na ordem inversa, na ordem indireta? A ordem direta seria o sujeito, a comida, e o predicado está pronta. A comida está pronta. Mas como está na ordem inversa, eu tenho a inversão ou hipérbato. Morreu meu vizinho. Ó, meu vizinho é o sujeito que vem depois do predicado. Então eu tenho uma ordem inversa aqui. A ordem direta seria meu vizinho morreu. Professor já não sou. Ordem inversa. A ordem direta, eu já não sou professor. Correto, galera? Então, essa inversão, né, da ordem tradicional dos elementos dentro de uma oração, eu chamo de inversão ou hipérbato. Aqui eu ainda tenho um exemplo, né, o nosso hino nacional. Muitos dos versos, né, do hino nacional brasileiro, eles estão na ordem inversa, ou seja, eles se apresentam na forma de hipérbato. Um exemplo aqui, olha, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Então eu digo que esse verso aqui está na ordem indireta, ou seja, eu tenho um hipérbato. A ordem direta seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram brado retumbante de um povo heróico. Então essa aqui seria a ordem direta. Aqui eu tenho a ordem inversa, ou seja, um hipérbato. Ok, galerinha? Vamos para a outra figura de construção, que é o assíndeto. O que vem a ser o assíndeto? É uma figura de linguagem usada quando há omissão, ou seja, né, o termo ele está implícito. Mas que termos são esses? São as conjunções coordenativas, que eu chamo de conectivos, que ligariam elementos ou orações coordenadas. Isto é, que são essas orações coordenadas? São aquelas que são independentes umas das outras, independentes entre si, né? Assim, essas orações aparecem encadeadas, mas sem as conjunções que fariam a conexão entre elas. Geralmente, no lugar dos conectivos, são colocados vírgulas ou ponto e vírgula, criando assim orações coordenadas assindéticas. Então, o assíndeto, galera, é essa ausência, né, essa omissão de conectivos e conjunções, né, que atuam como elementos de ligação, como elo que ligam uma oração à outra, né?
A conjunção mais frequentemente omissa, né, que aparece implícita, é a conjunção coordenativa e. É o ezinho, né? Geralmente substituído por uma vírgula ou por um ponto e vírgula. Mas é só o e, é só essa conjunção, esse conectivo e que aparece implícito? Não. Outras conjunções coordenativas, o nem, o pois e outras, como a gente vai ver nos exemplos, tá ok? Então, o assíndeto, galera, é essa omissão, né, da conjunção coordenativa. Você sabe que ela existe, só que ela não aparece escrita lá, ligando as duas orações. Então, essa omissão do conectivo, da conjunção coordenativa, é o que eu chamo de assíndeto. Exemplos. Eu tenho duas orações aqui. Engordou muito é a primeira, não seguiu a dieta, a segunda. Então, entre essas duas aqui, eu tenho uma conjunção que ligaria essas duas orações. Mas só que ela não aparece escrita. Qual seria essa conjunção? O pois. Ó, engordou muito, pois não seguiu a dieta. Então, a omissão dessa conjunção dentro da oração é que eu chamo de assíndeto, tá? Então, essa omissão da conjunção dentro do período, né, da oração do período, é o que eu chamo de assíndeto. Então, aqui, olha, eu percebo que há uma conjunção ligando as duas orações. Ela não aparece escrita. Aqui eu já coloquei para vocês perceberem qual era essa conjunção, tá? Mas a ausência dessa conjunção é o que eu chamo de assíndeto. Note que no segundo período ocorre a inserção da conjunção pois, né? Que eu coloquei aqui para vocês perceberem qual era a conjunção, né? O conectivo que estava ausente, que estava implícito. Vamos a mais exemplos, né? Eu tenho aqui a primeira oração, participou do evento. A segunda oração, ficou muito feliz. Então, nesse período aqui, eu tenho uma conjunção que liga as duas orações. Qual seria essa conjunção? A conjunção e. Participou do evento e ficou muito feliz, tá? Ocorre no segundo período aqui a inserção da conjunção e. Outros exemplos aqui, eu não fui ao treino, não fui ao colégio. Então, eu tenho um período aqui formado por duas orações. A primeira oração, eu não fui ao treino. A segunda oração, não fui ao colégio. E ligando essas duas orações, eu tenho a conjunção nem. Ela não aparece aí, mas eu sei que ela existe, tá? Então, essa conjunção que está implícita aqui, o nem, forma o que? Um assíndeto. Então, o assíndeto nada mais é do que a omissão de uma conjunção coordenativa ligando duas ou mais orações. Vamos em frente. Vamos falar de polissíndeto. Enquanto o assíndeto, galera, é a ausência dessa conjunção coordenativa que ligaria as orações, o polissíndeto já é o contrário, né? É a repetição excessiva de uma conjunção coordenativa. Então, eu coloquei aqui, polissíndeto é a figura de construção caracterizada pela repetição de conjunções conectivos, o que muitas vezes acaba gerando um efeito de intensificação do discurso. Então, o polissíndeto, galera, consiste nessa repetição deliberada, né? Essa repetição excessiva de uma conjunção coordenativa, né? Com o intuito de quê? Qual é o objetivo dessa repetição? Né? De dar ênfase, né? De intensificação, de destaque. Correto, galera? Então, vamos a alguns exemplos aqui, ó. Há 2 dias, meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Então, veja bem aqui, galera, que eu tenho a repetição excessiva da conjunção nem. Essa conjunção repetida de forma intensa, né? Qual seria o objetivo dessa repetição? Dar ênfase, dar um destaque à frase, ok? Outro exemplo aqui. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Neste outro exemplo, que é uma passagem de uma música de Caetano Veloso, né, eu já tenho a repetição da conjunção e.
Então repete-se de forma exagerada, de forma excessiva aqui a conjunção e. Isso é o polissíndeto, tá? Não é este edifício obra de reis, ainda que por um rei me fosse encomendado. Seu desenho e edificação, mais nacional, mais popular, mais da gente portuguesa. Tá? Então aqui eu tenho a repetição do conectivo da conjunção mas. Isto é o polissíndeto, tá ok, galera? Vamos aqui, mais exemplo de polissíndeto. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então aqui eu tenho a repetição da conjunção se. Isto é polissíndeto, tá? Vamos em frente a falar de aliteração. O que vem a ser a literação, galera? Eu coloquei assim: a literação é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de fonemas consonânticos, ou seja, de sons de consoantes. Utilizam-se repetidamente os mesmos sons de consoantes no enunciado para transmitir uma ideia por meio de tal sonoridade. Tá? Então a aliteração é a repetição do mesmo som de uma consoante, tá? Causando um jogo de sons e sentidos, né? É bastante usado, galera, a aliteração na linguagem poética, tá? E também em trava-línguas, correto, galerinha? Então a aliteração vai ser essa repetição. Não é de palavras, é repetição de fonemas consonantais, de sons de consoantes. Exemplo: sino de Belém bate bem, bem, bem. Então aqui eu tenho a repetição do fonema consonantal B, né, que remete a esse badalar dos sinos. Bate bem, bem, bem. Então a repetição do fonema consonantal é a aliteração. Sussurras sempre segredos soltos. A repetição do fonema consonantal S no enunciado acima também é feita propositalmente para criar um jogo sonoro relacionado ao som de sussurros. Tá? Então, sussurras sempre segredos soltos. Tá? Essa repetição da consoante do fonema consonantal é a aliteração. Outros exemplos aqui, como uma onda no mar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Chove chuva, chove sem parar. Então, nesses exemplos aqui, eu tenho repetições de fonemas consonantais. Aqui nesse verso de Lulu Santos, eu tenho a repetição do fonema M e do fonema N. Aqui do fonema F. E aqui do fonema C e do fonema H. Então, isso é a aliteração. Repetição de sons consonânticos, de fonemas consonantais. Olha aqui, como eu falei para vocês, né, que a aliteração, ela sempre aparece, né, na linguagem poética, em trava-línguas, como o exemplo aqui, O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E claro, né, que alguém está falando do outro lado lá, tá? Então, uso da aliteração em o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, tem a repetição do fonema consonantal R. Vamos falar de anáfora. Bem, gente, anáfora é a repetição, né, de termos no começo das frases ou dos versos. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos, com o intuito de intensificar uma expressão. Então, vocês perceberam que tanto a aliteração como a anáfora é a repetição, só que a aliteração é a repetição de fonemas consonantais. E a anáfora é a repetição de uma ou mais palavras, galera, tá? Sempre no início de versos, de orações ou de períodos. A anáfora é muito utilizada na poesia e na música, né? E aumenta a expressividade da mensagem, enfatizando dessa forma o sentido de termos repetidos de forma consecutiva, tá? Então a anáfora é a repetição de palavras, né? No início de versos, no início de orações, de frases, de períodos, tá ok, galera? Então olha o exemplo aqui: tá na moda, tá na mão, tá na CIA.
tá? Então eu tenho aqui essa frase que é uma publicidade das lojas CIA, onde eu tenho a repetição da palavra tá, sempre no início de cada frase. Percebo que aqui não é repetição do fonema, né, consonantal, é da palavra. Então a palavra tá repetida no início de orações ou de frases, isso é anáfora. Aqui eu já tenho uma estrofe, né, de um poema de Carlos Drummond de Andrade, e eu tenho a repetição no início do verso. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Então eu tenho a repetição da expressão é preciso no início de cada verso aqui. Isso é anáfora. Aqui eu tenho uma estrofe do poema de Manuel Bandeira, aqui de Carlos Drummond de Andrade. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então aqui no início de cada verso eu tenho a repetição da expressão era uma estrela. Acorda, Maria, é dia de matar formiga, de matar cascavel, de matar estrangeiro, de matar irmão, de matar impulso, de se matar. Aqui no início de cada verso eu tenho a repetição da expressão de matar. Então isso vem a ser a anáfora, ok, galera? E para encerrar, eu tenho aqui essa charge, né, onde o paciente diz assim: doutor, eu tô com falta de ar. Ao que o doutor se expressa da seguinte maneira: só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então tem a repetição da palavra falta no início de cada frase. Então isso vem a ser a anáfora. Ok, galerinha? Então com isso nós encerramos o nosso assunto, né, que são as figuras de construção. Nos vemos na próxima aula.